Estamos de volta e eu converso agora com a advogada, a doutora Juliana Zanini. Nós vamos falar sobre direitos de família. Doutora, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, Márcio. E essa área aqui... Olá a todos. Essa área aqui não é fácil, né, doutora? Não é fácil, mas o que a gente, como advogado dessa área, a gente procura fazer? Diminuir o conflito, tirar o estresse e trabalhar de uma forma colaborativa. Um advogado conciliador? Em parte sim, partes, sempre né? conciliando. O conciliador é tipo assim, não adianta a guerra, né? Não, acho que a guerra só atrapalha. O conciliador no sentido é bom, um acordo, né? Atingir um objetivo. Atingir o objetivo, porque os problemas de família são muito complicados, né? Sim, e a pessoa acaba paralisando, despendendo muita energia que ela poderia gastar, trabalhando, fazendo coisas em prol do seu bem-estar, num litígio, às vezes, desnecessário. Doutora, pensando em direito de família, pensando lá na frente, numa possível dissolução desse casamento, é importante um bom acordo nupcial? Também muito importante o acordo nupcial, muito importante você entender os regimes de casamento e muito importante também a questão de documentos. E, infelizmente, nós já pegamos casos que um divórcio não planejado e feito até por advogados que não são especialistas leva a pessoa à ruína. Sério? Sim. Qual que é o maior erro clássico que você já detectaram aí num divórcio, digamos, mal instruído? Então, eu peguei um caso que acho que foi o pior mesmo, aonde era a união estável, né? Que eles conviviam juntos. E eles não se atentaram da questão da subrogação de bens, que é aquele bem que você tem anterior ao casamento. Uma das partes ficou com esse bem, ficou com o bem da partilha, e aí houve uma avaliação errônea na empresa, não foi abatido dívidas, nada. Para não dizer que o cliente não ficou sem nada, ele ficou com 300 mil reais de dívidas. Bom, então, antes de casar, está pensando em casar, pense em um contrato. Pense em um contrato. É um contrato, né, doutora? Se você parar para pensar, é uma sociedade conjugal. É uma sociedade. Então, você pode pensar também no contrato, não tirando direito de ninguém, mas também que ninguém saia prejudicado, né? Porque já é difícil a ruptura, né? Bom, falando em contrato, hoje o casamento, existe a união estável também, né? Sim. Que não está escrito em lugar algum, mas é aceito pela jurisprudência, né? A união estável é a partir de quanto tempo de convivência? Então, não existe um tempo determinado. O que precisa ter? Convivência duradoura, pública, intenção de constituir uma família. Como é que a pessoa caracteriza isso, doutora? Poxa vida, será que eu estou numa união estável ou eu estou ficando com essa pessoa? Então, geralmente a união estável, né, não é obrigatório, mas as pessoas tendem a já morar juntos, né? E ter aquela ideia de estar dividindo contas, apresentando para a família, se reunindo com familiares. Então já caracteriza. Já caracteriza. Coloca lá nas suas redes sociais, que é muito comum, né? Estou numa relação estável, né? Tudo isso é prova? Pode ser usado como prova? Então, tem, mas o melhor é formalizar essa união estável. Como que você formaliza isso? Diante de um instrumento. Ou escritura particular feita por um advogado ou pública no cartório. Então, esse documento é muito bom porque dá mais solidez numa partilha ou até para pleitear direitos hereditários, previdenciários, né? Para você ter uma ideia, o inventário, né? Se chegar nesse ponto, você pode até entrar com o pedido de união estável, reconhecimento dentro do inventário, porém tem que ter o acordo de todos os outros herdeiros. Então, acaba sendo mais desgastante você comprovar isso. Então, a melhor coisa é você formalizar. Hoje, quais são os regimes oficiais? Então, nós temos o regime, o regime de comunhão parcial de bens, que já é praticamente o que é feito, né, para todo mundo. A comunhão universal de bens, aonde o que você tem antes fica conjugado com o que você tem e tudo pertence aos dois, tá? Inclusive as dívidas, né?
E tem o regime de separação obrigatória de bens. Esse regime, tem uma determinação judicial. É no caso da pessoa ter acima de 70 anos de idade ou ter alguma pendência, por exemplo, não fez um inventário ainda, né? Então ela não preenche os requisitos para casar com a comunhão parcial. Eu lhe perguntei porque tudo isso tem consequências. Mas por que importa se eu estou casando com regime parcial ou universal? Tudo isso implica lá na frente. Tudo isso importa e acaba dando litígios e até mesmo desfechos, né? Complexos. Porque às vezes a pessoa está separada de fato, mas não fez a dissolução, e aí quando a pessoa vem a falecer, ela acaba pleiteando ou herança ou direitos previdenciários. Ok. Ou a gente ouve também a questão do divórcio litigioso, né? Ou aquele que há um acordo. Qual a diferença entre um e outro? Então, o consensual, ele é muito melhor, né? Melhor, ele flui, não tem tanto empecilho e eu acho que as partes vão chegar num resultado atingido, esperado. E quando entra na demanda judicial, já existe o desgaste também, né? Tem um desgaste. E esse acordo, você pode até fazer ele inventário extrajudicial. Mas desde que não hajam filhos menores nem testamento. E que as partes estejam de acordo com a partilha. Ok. Vamos levar à frente essa família que resolveu se dissolver. Aí descobriu-se na hora da partilha que um ou outro tinha filhos fora do casamento. Como é que fica essa partilha de bens? Então, por exemplo, os filhos, como é uma partilha de bens, no caso, aí vai ser avaliado o regime de bens, né? Que eles casaram, envolve o direito da família. Não entra ainda no sucessório, que eu acho que essa questão dos filhos entraria mais na herança, né? Ok. Então, na herança, não tem distinção se o filho é dos dois ou se é um filho de um, filho de outro, né? Ele já tem o direito garantido. Igualitário, Por que eu falei para você que mexer na área do direito de família é complicado? Porque são várias questões quando acontece da dissolução de um casamento. Exato. Uma delas é que está ligada, inclusive, que é uma das poucas regras no Brasil, que a pessoa vai presa de imediato, que é a falta do pagamento da pensão. Exato. A única prisão civil, né, antigamente, muitos anos atrás, tinha por dívidas, hoje não tem mais. Ok. Então tem a prisão civil no não pagamento de pensão. Pois é, nessa separação, se o pai, por um motivo ou outro, deixa de pagar a pensão, essa pensão, primeiro eu digo, essa pensão é para ex-esposa ou é para o filho? Ou pode a esposa, quando não há filhos, ela pode pedir pensão? Sim, sim, tem casos, né? A pensão para a esposa, ela é excepcional. Então, o que é avaliado? Em que caso, doutora? Por exemplo, essa mulher, ela foi casada há 30 anos, 35 anos, ela abriu mão da carreira de estudar, ela não tem como se inserir no mercado de trabalho, ela não tem autonomia financeira. Então, essa pensão parte do princípio da solidariedade. E também tem a pensão de compensatória, por exemplo, quando não tem bens a partilhar, porém eles tinham um padrão de vida alto e ela tem caráter indenizatório. Ela pode ser transitória também, né? Ou determinada por um tempo. Essa determinada por um tempo é até a pessoa poder se equilibrar e voltar ao mercado de trabalho, então, e poder se sustentar por conta própria? Exatamente. Essa determinada, a pensão geralmente quando são mulheres mais jovens. Por exemplo, ela saiu do trabalho para cuidar do filho, mas ela é uma mulher jovem que tem estudo, tem condições de se reinserir no mercado de trabalho e andar com as próprias pernas. Então, essa pensão, ela é determinada e pode ser revista. Por exemplo, começa a pagar, mas vê que às vezes ela já até casou de novo, né? Está trabalhando, já tem rendimento, então ela pode ser pedida, né? A exoneração dessa pensão. Bom, aí o casal, outra hipótese, teve filhos. Essa pensão agora, para o filho do casal, é para o sustento da criança? Como é que é feita essa questão? Então, essa é muito importante, essa pergunta. Muitos pais não entendem, mas por que eu tenho que dar isso? Por que eu tenho que pagar isso? O que é a pensão alimentícia? É um direito-dever. É para garantir a dignidade, tem amparo constitucional, que é um direito social, e também pelo ECA.
os pais têm o dever de assistir os filhos. Então, o que que essa pensão engloba? Moradia, saúde, vestuário, colégio. Isso até que idade? Então, por regra, até 18 anos Ok. é o poder paternal, mas ela não se extingue automaticamente. O pai tem que entrar com um pedido de exoneração da pensão. E os tribunais... Independente da idade, então. Sim, sim. Não cessa aos 18 então, anos. os tribunais não. Os tribunais têm entendido que se estiver estudando, matriculado em faculdade ou curso técnico, ela pode ser estendida até os 24 anos. Aí a pessoa que está em casa nos assistindo diz, mas doutora, eu não pedi a pensão por orgulho ou por qualquer coisa que o valha, deixei de pedir essa pensão e hoje eu estou precisando. Existe um tempo hábil para você entrar com um processo de peticionando a pensão ou não, doutora? Sim, sim, excelente pergunta. Isso que mais chega, né? Eu arquei tudo sozinha, Pois eu é. deixei de fazer tanta coisa, acabei não pedindo. Então, o direito da pensão nasce com o pedido, tá? Com a citação do devedor. Ok. Então, Vai provocar justiça. Sim, então você tem sim, pedir até os 18 anos. Acima dos 18 anos, só é concedida a pensão em casos extraordinários. Quer dizer, como? Em caso da pessoa ter alguma deficiência ou estar com alguma doença que impossibilite ela de trabalhar e ter o seu sustento. Okay. Mas digamos, passaram-se 2, 3 anos, ainda há tempo da pessoa se habilitar. Então, se tiver antes dos 18, sim, você pode Pode. pedir com 12, 14, Ok. só que você não vai ter o retroativo. Tá? Ok. O que gastou, gastou. Gastou. Então, ela vai ser cobrada, ela foi pedida com 12, dos 12 para frente. Se ele não pagou, você pode até entrar com cumprimento de sentença para que esses valores sejam pagos, mas a partir do momento da citação. Mulher gestante e não tem o marido junto ali, ela pode pedir uma pensão Então, estando gestante? Sim, ela já pode, são os alimentos gravidícios, só que tem requisitos, né? Por exemplo, para entrar com esse pedido, tem que ter uma prova constituída. Por exemplo, conversas no WhatsApp que comprove uma relação. Aí é concedido uma liminar para deferir esses alimentos, né? E assim que o menor nascer, ela vai ser automaticamente uma pensão alimentícia. Perfeito. Doutora, ficando ainda na questão dessa pensão, ele tem um valor estipulado por lei? Então, não, ou percentual? Então, o que é os atributos para definir a pensão? É feito na necessidade, na possibilidade e proporcionalidade. Ok. Então, por exemplo, a mãe faz toda uma conta, quanto que ela gasta em casa com tudo, net, internet, luz, alimentação, e divide por 2. Ela também tem dever de contribuir. Ela é partícipe nesse processo. Sim, cada um contribui dentro da sua cota à parte. Ok. Ambos os pais têm a obrigação de contribuir, né? E quem vai determinar o valor vai ser o juiz mediante uma sentença. Eu lhe digo aí, porque a gente acompanha na televisão aí, esses pedidos milionários de indenização, de pensão de alimentos, e muitas vezes a pessoa não satisfeita entra com pedido de reajuste, de revisão. Procede isso, doutora? Sim, procede porque, vamos supor, o pai, por exemplo, em casos, ele é milionário, ele tem um padrão elevado, e ele dá uma pensão assim pequena, ele vai viver em nível diferente do filho, né? Então tem que ter equilíbrio econômico e social. Só o pai é obrigado a arcar com a pensão ou o pai pode pedir para sua ex-esposa uma pensão também? Para ele mesmo ou para o filho? Para ele e para o filho. Então, no caso, sim. Se a mãe ostentar um padrão mais alto e ele ficar com a guarda da criança, ele pode vir a pedir. Tudo é analisado. E outra coisa que você não me perguntou é a questão do imóvel, né? Isso. Que também tem muitos casos onde não há filhos, um deles sai do imóvel e só existe um imóvel. Então, quem fica no imóvel deve pagar aluguel à outra parte, dentro da sua cota. Uma outra questão para a gente encerrar aqui, doutora, a questão de alienação parental. Eu acho que você já deve ter visto muito isso, né? Quando nas suas demandas judiciais, que é aquela briga, né? Quando o casal está separando e há filhos,
Como é que a gente pode entender a alienação Então, parental? Como é que cria-se provas e o que isso pode incorrer o autor dessa demanda? É interessante, eu posso explicar de onde Sim. vem. Esse termo veio do sistema norte-americano de justiça por um psiquiatra que detectou um perito, no caso de teve um boom de divórcios, né? Ele detectou a síndrome da alienação parental. No Brasil, em 2010, ela acabou virando lei, né? É uma lei para proteger a criança e para ter uma vida saudável quando tem o divórcio, a separação dos pais. E como que ela é caracterizada? Às vezes começa de forma sutil. O seu pai não presta, seu pai não vale nada. Ou a sua mãe desmerecer, desqualificar o outro, diminui as qualidades e aumenta os defeitos de forma intencional, por uma questão de vingança. Também aquela questão de dificultar o acesso. Ele fez isso comigo, vou puni-lo, não deixando ele falar com meu filho, não tendo acesso, também é uma forma de alienação. Nos casos mais graves, mudanças de endereço sem justificativa, levando a criança para longe, sem esclarecer o paradeiro. Isso é muito comum, muito comum. E é triste porque afeta a criança, afeta a questão psicológica, o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento dela interpessoal. A área do direito, gente, nós estamos falando aqui, uma coisinha de nada, porque o programa, né, nós temos um bate-papo curto aqui, mas calma que eu prometo trazer a doutora Juliana outras vezes, ela que é especialista no direito de família. Eu sei que se nós pudermos, ficaremos aqui um dia todo falando, que são muitas coisas, né, doutora? Verdade. É muito assunto. Vai uma semana. Vai uma semana para você discorrer e uma coisa puxa a outra. Só complementando. Para reunir provas, é bom gravações, provas testemunhais, e a criança também, ela pode ser colocada para uma inspeção psicossocial, né, com psicólogo. Essa alienação parental só serve entre pai e filhos, ou pode ser uma alienação parental, digamos, para os avós e pessoas próximas da família? Sim, pode ocorrer dos avós estarem fazendo, ou aquela pessoa que tem a guarda, a detenção da criança. Ela também pode acabar fazendo alienação parental. Bom, a princípio eu vou colocar na tela aí para você que quer tirar a sua dúvida, né? E você pode, a doutora Juliana Zanini, ela mantém uma página nas redes sociais, onde ela divide um pouco do seu expertise, né? Com você, e eu tenho certeza que você poderá encaminhar a sua pergunta. Doutora, e agora? E agora, doutora? Calma, informação é poder, tudo que é estudado na forma da lei, há de se encontrar uma solução plausível, né? Exato. Que todo mundo possa viver feliz, né? Feliz, em paz, que saúde mental não tem preço, né? Então, novamente na tela, João, por favor. Eu estou falando então hoje com a doutora Juliana Zanini, advogada especialista em direito de família. Se você quiser encaminhar então a pergunta para ela, de qualquer lugar do Brasil, está aí na tela, Juliana ADV, Juliana Z de Zanini, Juliana Z ADV. Mande a sua pergunta, esclareça suas dúvidas, que informação é poder. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Volte Adorei o mais vezes, convite, viu? adorei o programa. Volte com mais certeza. vezes, tá bom? Assim que me chamarem, eu venho. Bacana. Bom, gente, por hoje é só, agradecendo demais aí a sua importante companhia. Na tela aqui está o QR Code da nossa produção, caso você queira mandar o seu alô, o seu recado, e também a sua sugestão de pauta. Muito obrigado, até um próximo programa. Tchau, gente.